Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos começar aqui uma aula nova, um capítulo novo. Vamos falar sobre os tipos de agrupamentos. Os tipos de agrupamentos que existem após a gente ter estudado os princípios fundamentais da contagem e o fatorial. Agora a gente vem na formação dos tipos de agrupamento. Essa primeira aula é para que a gente possa diferenciar o que é um e o que é outro dos três tipos de agrupamentos que existem. Então vamos lá. Vamos tentar fazer um vídeo mais rápido aqui para que a gente possa entender essa parte tão importante e tão complexa que envolve os tipos de agrupamentos que existem. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é distinguir em duas coisas. Os tipos de agrupamentos que usam todos os elementos em estudo, esses agrupamentos são chamados de permutações simples ou apenas uma permutação, e os agrupamentos que não usam todos os elementos do estudo. Cuidado com isso, na hora que a gente for fazer o exercício, a gente vai ver o que é isso de usar os elementos e não usar os elementos. Ok? Esse, quando não usa todos os elementos, ele é chamado de dois tipos, de arranjo e de combinação. Como que diferencia um do outro? O arranjo e a combinação diferenciam-se com relação à ordem dos elementos que estão colocados no nosso estudo. Já no exercício a gente vê essa aplicação mais fácil, beleza? Então vamos pegar um problema aqui para que a gente possa entender. Vamos imaginar a seguinte situação. Dois atletas disputam uma prova de atletismo de 100 metros rasos, a prova clássica do atletismo, 100 metros rasos, e pergunta-se. Três perguntas com relação a esse mesmo enunciado. Vamos lá. Primeiro, de quantas maneiras distintas podemos ordenar a classificação total desses atletas do primeiro ao último? Deixa eu pegar um marca-texto aqui para a gente poder trabalhar tudo e colocar essa representação. De quantas maneiras podemos colocar a classificação total, todos os elementos em questão, todos os 6 atletas, é isso que eu estava falando. Já o segundo, ele fala de posicionamento, em onde eu vou usar dos 6 atletas o primeiro, o segundo e o terceiro, ou seja, dos 6 apenas 3 me interessam, beleza? E aqui um outro, supondo que seja uma prova classificatória para uma outra etapa, do qual os 3 primeiros, de novo, 3 primeiros, não leve em consideração todos os atletas em estudo, somente uma parte dos atletas em estudo, beleza? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Vamos voltar lá no primeiro caso. 6 atletas disputam 6 lugares, colocando em ordem do primeiro ao sexto qual a classificação geral de todos esses atletas. Então tem lá primeiro lugar, segundo lugar, terceiro, quarto, quinto, enfim, sexto lugar. Para cada uma dessas alocações a gente tem a quantidade de atletas. Quantos podem vencer a prova? Todos. São 6 atletas, onde os 6 podem vencer a prova. E chegar em segundo? 5, porque quem chegou em primeiro não pode chegar em segundo. E assim sucessivamente até o último lugar, que sobrou apenas um atleta para a gente completar a nossa formação. Como é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto e o sexto, a gente multiplica. Lembra da conjunção E, a propriedade da conjunção E quando a gente tem os princípios fundamentais de contagem, aqui o princípio multiplicativo. Multiplicando tudo isso aqui eu vou ter 720 classificações finais, do primeiro ao sexto. Agora vamos para o item B. No item B é uma final, onde tem um pódio. Então tem um pódio, onde esse pódio eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Para o primeiro eu tenho quantas possibilidades? 6 atletas. Para o segundo, 5. E para o terceiro, 4. Por quê? Quem ganhou não pode chegar em segundo. Quem chegou em segundo não pode chegar em terceiro. Então nós temos aí a classificação, as possibilidades para a formação do pódio. 6 pessoas podem vencer, quem venceu não pode chegar em segundo e quem chegou em segundo não pode chegar em terceiro. Assim, multiplicando 6 vezes 5 vezes 4, a gente chega em 120 pódios diferentes. Imagina só a seguinte situação, aqui eu tenho o A, aqui eu tenho o atleta B e aqui por fim eu tenho o atleta C. Se eu inverter, se eu colocasse B, C e A, seria um outro pódio, uma outra premiação. Então aí, isso é a ideia de ordem, onde a ordem dos elementos dispostos diferencia a formação. Então aqui, nesse problema, nós temos a ordem dos elementos é importante, por isso nós temos lá no começo. Isso aqui vai tratar-se depois de um problema de arranjo. O último caso, quando os 3 primeiros atletas são classificados para uma outra prova. Os 3, então tem o primeiro, segundo e terceiro lugar, 6 para o primeiro, 5 para o segundo, 4 para o terceiro, 120 possibilidades. Ou seja, é a mesma coisa do anterior, mas aqui não é. Por quê?
Se chegou em primeiro aqui, igual o anterior, se tivesse lá o Antônio, o A, o B e o C, o Antônio, o Benedito e o Carlos. Se eu trocar a ordem, Benedito, Antônio e Carlos, são os mesmos 3 atletas que estão passando para uma outra fase. E aqui ele está perguntando de quantas maneiras distintas poderíamos ter trios classificados. Trios diferentes. Então, A, B e C classificou. B, C e A classificou. C, B e A classificou os mesmos 3. Então, o que a gente tem que fazer? Eu coloquei ainda aqui um exemplo. ABC é igual a BCA, que é igual a CBA, que é igual a CAB, que é igual a BAC, que é igual a ACB. 6 trios iguais. Então, como eu faço? Isso, 6 trios com ABC. Se fosse ABD, seriam outros 6. Se fosse BCD, seriam outros 6 que são repetidos. Então, o que a gente faz? Para a gente chegar na quantidade, a gente vai pegar os 120 e vai dividir por 6. Por que dividir? Porque cada um destes 6 representa um total daqueles 120 que a gente teve. Para a gente chegar nos 120, a gente multiplicou. Para reduzir, para eliminar os iguais, a gente divide. Sempre a operação contrária do que a gente tem que fazer. Então, 120 dividido por 6, 20 trios distintos que classificariam para uma outra etapa. Bom, vamos voltar. Lá quando a gente falou dos tipos de agrupamento, a gente falou que os que usam todos os elementos são as permutações. O que usa alguns elementos, não usam todos, são os arranjos e as combinações. Aí diferenciam pela ordem importante e pela ordem que não importa. Cada um desses tem uma fórmula calculada para cada um. Então o que a gente fez? A gente vai voltar e fazer tudo de novo com a mesma formação, porém aplicando a fórmula. A permutação. O que a gente vai fazer? A permutação sempre vai ser um fatorial de n. Já a gente vai lá no exercício e a gente vê isso. Um arranjo de n p a p, n fatorial dividido por n menos p fatorial. E combinação de n p a p, n fatorial dividido por n menos p vezes p fatorial. Eu falo assim, meu Deus, como que é isso? Como é que eu vou guardar essas fórmulas? Calma, vamos para o exercício de novo. Lá no exercício a gente tem mesmo enunciado, as mesmas 3 perguntas, só que agora resolvendo, aplicando as relações. Primeiro exemplo, a gente tinha lá o cálculo que foi feito, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Se eu observar, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é o fatorial de 6. É o cálculo que a gente tem da permutação. Todos os atletas simplesmente trocando de posição. A, B, C, D, E, F, F, né, que é o sexto. A, B, C, D, E, F. Se eu trocar só A, B, C, D, F e E, é uma outra formação. Então é isso que ele está falando, apenas trocar de posição todos os atletas em questão. Então é isso que a gente tem que olhar. Então quando a gente faz isso, ela é chamada de uma permutação simples de 6 elementos. Simples por quê? Porque tem outro tipo que a gente vai estudar também. Aqui apenas as permutações simples de 6 elementos. Então a permutação é um fatorial de n, permutação de n elementos fatorial de n, como são 6 fatorial, e o produto chega nos 720 a 720 classificações finais. Beleza? Todos permutação do número total de elementos, sempre n fatorial. Permutação de 5, 5 fatorial. Permutação de 10, 10 fatorial e assim sucessivamente. O segundo, supondo que seja uma final de um torneio que classifica os 3 primeiros. Apenas uma parte dos atletas é levada em consideração no cálculo do pódio. Apenas uma parte. Como assim apenas uma parte? Eu tinha 6 e só me interessam 3. E a ordem de classificação muda a premiação. Lembra que eu falava lá do Antônio, Benedito e o Carlos? Antônio em primeiro, Benedito em segundo, Carlos em terceiro. O Antônio chega em primeiro e ganhou ouro. O Benedito em segundo ganhou prata e o Carlos em terceiro ganhou bronze. Se eu trocar, por exemplo, só o Benedito com o Carlos já é outra premiação. O Antônio ganhou ouro, mas aí o Carlos ganhou prata e o Benedito ganhou bronze. Então isso, a ordem, quando a ordem muda a característica final do nosso problema, aí a gente muda e pensa sempre que isso é um problema de arranjo. No caso, 6 elementos tomados 3 a 3. Por quê? Somente os 3 primeiros, de 3 em 3 a gente faz essa classificação. Beleza? Então o que a gente tem? A fórmula de arranjo NP. Arranjo NP, arranjo de NPAP. N fatorial por N menos P fatorial. No nosso cálculo, 6, 3 a 3, sempre o N é maior do que o P, sempre o número total é o NP à parte, por isso que P, que a gente usa essas duas letras, né? O N do número total e P da parte utilizada. 6 fatorial por 6 menos 3 fatorial, eu faço o cálculo aqui embaixo, 6 menos 3, chegamos em 3 fatorial, reduzo o fatorial de cima ao de baixo para que a gente possa cancelar aqui
E aí sobe para nós 6 vezes 5 vezes 4, que dá o 120, que é o mesmo número que a gente tinha anteriormente. E o último caso, onde apenas uma parte é usada, apenas 3 dos 6 são utilizados e a ordem dos trios não muda os classificados, ou seja, a ordem não é importante. Antônio chegou em primeiro, Benedito em segundo, Carlos em terceiro. Passaram de etapa o Antônio, Benedito e o Carlos. Se o Antônio chegar em primeiro, Carlos em segundo, Benedito em terceiro. Quem passou por outra etapa? Antônio, Benedito e Carlos. Então trocou a ordem, não muda. Quando trocar a ordem não muda a importância, isso é o problema de combinação. Entenderam a diferença? Ali, Antônio, Benedito e Carlos, no primeiro, na letra B, eles tinham premiações. Aqui não, eles vão ser classificados, os 3. Então a ordem não importa, combinação. Ordem importante, arranjo. Beleza? Então aqui a formulinha de arranjo, de combinação, combinação de n, PAP, n fatorial por n menos p fatorial. Observa que aqui, ó, n menos p, deixa eu pegar outra cor aqui para não usar o amarelo. Essa parte aqui, ó, que a gente tem, aqui é o arranjo. É a mesma fórmula do de trás. Lembra que a gente chegava nesse mesmo 120? E aí a gente dividia pelo p fatorial. Então ele vem multiplicando o denominador. Multiplica pela parte fatorial. Então tem um cálculo aqui, ó. Combinação de 6, 3 dá 3. 6 fatorial por 6 menos 3. Faço o cálculo aqui de 6 menos 3, que é 3. E chegou aqui. Ah, vai chegar sempre igual os dois números aqui embaixo? Não, aqui por causa dos valores que a gente utilizou. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, e eu vou cancelar o 3 fatorial de cima com o 3, eu apertei errado. Cancelar o 3 fatorial de cima com o 3 fatorial de baixo, cancelei os dois, a gente chegou lá, 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 3, 2, 1. 20 trios distintos que passam para outra etapa. Beleza, gente? Tentei fazer um exemplo bem simples, onde englobava os 3 casos para que a gente pudesse trabalhar. Beleza? Qualquer dúvida, amanhã a gente está online, a gente está ali para tirar as dúvidas, nem que for dessa aqui de novo, e fazer mais problemas com vocês. Beleza? Fiquem com Deus, fiquem em casa e até mais. Um beijo!